Lúcifer não era um monstro no princípio. Ele era a obra-prima do céu. Revestido de luz radiante e adornado com todas as pedras preciosas, ele não era apenas o mais belo de todos os seres angelicais. Ele era a personificação da própria perfeição. Sua voz não era apenas poderosa, era a harmonia encarnada, capaz de despertar o mais profundo temor nos coros de anjos. Sua presença por si só inspirava reverência. Não porque ele a exigisse, mas porque a própria criação parecia parar diante dele. E neste vídeo, você testemunhará, passo a passo, como aquele ser radiante se tornou o inimigo de toda a criação. Como o orgulho pode infectar até o coração mais puro. Como a criação mais gloriosa do céu se transformou no governante soberano do inferno. Percorreremos seu engano, sua guerra, sua queda e seu voto de vingança eterna. E, no final, você não apenas saberá quem Lúcifer se tornou, você entenderá porque ele ainda sussurra nas sombras do mundo hoje. Mas primeiro, você precisa ver quem ele era. Lúcifer não era um anjo qualquer. Ele era o ápice, um símbolo vivo da glória do Criador. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Coberto de pedras preciosas, sárdio, topázio, ônix, jaspe, safira, não eram decorações. Faziam parte dele. Ele não usava luz. Ele a irradiava. Cada movimento sobrilhava com propósito. Cada palavra carregava ressonância divina. Ele teve acesso para caminhar entre as pedras de fogo, os espaços sagrados da presença divina, território onde nenhuma outra criatura podia entrar. Ele não observava o trono de longe. Ele estava lá, perto da fonte, mais perto do que qualquer outro ser. Mas a proximidade da glória pode gerar um reflexo perigoso. E chegou o dia em que Lúcifer parou de olhar para o trono e começou a olhar para si mesmo. Essa foi a primeira fratura. Não começou com raiva. Começou com um pensamento. Uma pergunta silenciosa e venenosa que nenhum anjo jamais ousaria fazer. Por que não eu? A Lúcifer nunca lhe fora negado nada. Ele tinha a presença do céu, a admiração das hostes, a proximidade do divino. Não lhe faltava poder, beleza ou propósito. Mas o orgulho não se alimenta da falta, alimenta-se da comparação. E um dia, ao passar pelos rios de luz cristalina que fluíam do trono, ele vislumbrou seu próprio reflexo e o encarou. Pela primeira vez, ele não viu um servo. Ele viu um soberano. As pedras incrustadas em seu ser, antissímbolos de reverência, agora pareciam as marcas de um rei. A voz que antes guiava a adoração agora soava, aos seus próprios ouvidos, como a voz que deveria ser adorada. Os próprios dons que Deus lhe dera tornaram-se evidência em sua própria mente de que ele era digno demais. Isso ainda não era rebelião. Era a admiração, distorcida para dentro. E é assim que sempre começa, não com um grito de guerra, mas com a construção silenciosa de um trono no coração. Um trono não feito de pedra ou chamas, mas de direito. Lúcifer começou a acreditar que era limitado, que a obediência era uma gaiola e não um chamado. Ele começou a se ressentir da ordem que outrora o elevara. A glória que antes refletia agora parecia que deveria se originar dele. Lentamente, o pensamento evoluiu. Por que o trono deveria pertencer a outro, se eu brilho com a mesma intensidade? Mas no céu, até os pensamentos ecoam. E o trono que ele construiu em silêncio logo exigiria sangue. Ele não gritou. Ele não comandou. Lúcifer sussurrou. Porque a rebelião no céu não começa com espadas, começa com sedução. E Lúcifer, o outrora brilhante filho da manhã, tornou-se o primeiro corruptor da lealdade. Ele conhecia as canções dos anjos. Ele os havia guiado. Ele conhecia suas dúvidas antes mesmo que elas tomassem forma. Então, ele os abordou não com ameaças, mas com perguntas. Perguntas gentis e venenosas que se enrolavam em suas mentes como fumaça. Vocês nunca se perguntaram se há mais. Por que servir, quando podemos reinar? A lealdade segue a verdadeiramente divina. Aos guerreiros, ele prometeu glória. Aos pensadores, ele ofereceu iluminação. Aos inquietos, ele deu significado. Ele não estava reunindo rebeldes. Ele estava despertando a ambição. E em um reino onde a obediência era absoluta, a ambição era um fogo estrangeiro, um fogo que queimava silenciosamente no início, mas se podia consumir tudo uma vez aceso. As reuniões eram secretas, realizadas nos confins do céu, onde a luz se esvaía e o silêncio era menos sagrado. Lá, entre as sombras, Lúcifer não agia como um servo de Deus. Ele falava como um visionário, um libertador, um novo rei, alguém que via além da velha ordem, alguém que poderia torná-los deuses por direito próprio. Nós somos o brilho do céu, disse ele. Sem nós, o trono está vazio. Sem nós, não há reino. Então, por que deveríamos nos curvar? Alguns choraram de medo, alguns tremeram de desejo, mas muitos ouviram. Foi nesse momento que os céus começaram a rachar, não pela guerra, mas pela dúvida. A mesma dúvida que outrora cintilava no coração de Lúcifer agora se espalhava como uma tempestade pelas legiões. Um anjo de cada vez, a harmonia do céu estava sendo reescrita em uma canção diferente, uma canção de independência, de domínio, de orgulho disfarçado de liberdade. E logo, o sussurro se tornaria um rugido.
O silêncio do céu foi quebrado não por um trovão, mas por uma espada desembainhada em desafio. Começou com um grito que nenhum anjo jamais ouvirá antes, não de adoração, mas de guerra. Lúcifer não se escondia mais nas sombras. Suas asas, antes tecidas com luz, agora brilhavam com um brilho mais sombrio. Ele não era um servo do trono, mas seu desafiante. Um rei que se fez sozinho, coroado pelo orgulho, seguido por uma legião não de rebeldes, mas de crentes. Eles não eram traidores irracionais. Eles estavam convencidos. Convencidos de que estavam se libertando. Convencidos de que o céu havia estagnado. Convencidos de que o trono de Lúcifer brilharia mais que o de Deus. E então, o céu se rompeu. Do coração do céu surgiu Miguel, o arcanjo do julgamento, a espada do céu, a chama da justiça divina. Mas ele não rugiu de raiva. Veio com tristeza, porque o que estava diante dele não era apenas um inimigo, mas um irmão. Alguém que estivera ao seu lado em louvor. Alguém cuja voz outrora elevara o céu com canções. Agora aquela voz comandava exércitos. Lúcifer e Miguel colidiram como tempestades gêmeas. Não apenas luz contra a escuridão, mas propósito contra orgulho, lealdade contra ambição, eternidade contra rebelião. O campo de batalha não era um lugar, era toda a criação. Estrelas tremeluziam, os ventos do tempo gritavam. A própria estrutura do cosmos curvou sob o peso de seu choque. Legiões caíram, asas foram arrancadas. O próprio ar tinha gosto de sangue e traição. E no centro disso, Lúcifer lutava não como um traidor, mas como um rei a quem foi negado o trono. Sua lâmina dançava com fúria. Cada golpe era um grito de "eu mereço mais". Cada ferimento que recebia apenas aprofundava seu ódio. Não era apenas uma batalha por domínio, era uma guerra para redefinir o destino. Mas, por mais feroz que lutasse, não conseguia desfazer o que estava eternamente estabelecido. E o céu, embora ferido, não se curvaria ao orgulho. Miguel ergueu a espada mais uma vez, não com ira, mas com determinação. E no momento em que ela caiu, a eternidade se partiu. O ser mais brilhante do céu foi derrubado, não apenas pelo poder, mas pela verdade. A verdade de que nenhum trono pode ser tomado à força. A verdade de que a luz emprestada não pode se tornar sua própria fonte. E Lúcifer caiu. Sua luz, outrora majestosa, agora ardia com o fogo da rejeição. Um cometa de fúria, precipitando-se no abismo que ele havia escavado com seu próprio orgulho. O céu desapareceu acima dele, encolhendo-se a um brilho distante, enquanto Lúcifer mergulhava para baixo, caindo não apenas pelo espaço, mas pela própria esperança. As asas que antes irradiavam brilho divino agora se retorciam e carbonizavam, arrastando-se atrás dele como estandartes de um império caído. Seu grito, uma sinfonia de fúria e desespero, ecoou pelo vasto vazio, marcando os céus com o som amargo da traição. No entanto, mesmo enquanto a escuridão o envolvia, o orgulho de Lúcifer permaneceu intacto. Seu coração, embora abalado pela derrota, ardia ainda mais forte de fúria. Sua queda não foi um fim, foi um despertar. Ele caiu nas profundezas do vazio, quebrando o silêncio. O impacto estilhaçou a própria estrutura da realidade, lançando fragmentos de rocha obsidiana ao seu redor. Os anjos que caíram ao seu lado atingiram o chão em ondas agonizantes, suas formas celestiais distorcidas e fragmentadas, seus gritos perdidos no abismo. Lúcifer ergueu-se lentamente, desafiadoramente, da cratera criada por sua própria rebelião. Ele se viu, pela primeira vez, em um reino de escuridão absoluta, um mundo nascido de sua rebelião, moldado por seu orgulho. Uma terra árida que lhe sussurrava possibilidades infinitas. Ele estendeu a mão, e as sombras responderam, contorcendo-se, moldando-se em formas monstruosas, ecoando a tempestade dentro de sua alma. Ao seu redor, os caídos se agitaram, erguendo seus corpos alquebrados do chão despedaçado, seus olhares agora fixos nele, não como seu companheiro anjo, mas como seu soberano. Lúcifer ascendeu pelas pedras irregulares, um caminho se erguendo sob seus pés como se a própria escuridão tivesse aceitado seu domínio. No topo, um trono se erguia da escuridão, sua superfície marcada pelo fogo, veias de obsidiana pulsando como o batimento cardíaco de um mundo ferido. Lúcifer reivindicou sem hesitar, instalando-se no trono sombrio como se o destino finalmente tivesse revelado seu verdadeiro propósito. Naquele instante, um reino nasceu, não da graça divina, mas o eterno desafio do orgulho. Lúcifer, outrora a estrela mais brilhante do céu, tornará-se o primeiro e eterno rei do inferno. Ele contemplou seu novo domínio e falou, sua voz ressoando com terrível clareza. Se eu não puder governar o céu, então reinarei nas trevas. Que este abismo trema com o nosso poder, que a criação saiba que, mesmo caídos, nos ergueremos. Suas palavras não eram meramente uma proclamação, mas um juramento, um voto inquebrável de vingança. Uma promessa de que as trevas um dia desafiariam a luz novamente e que nenhum coração, mortal ou divino, jamais estaria verdadeiramente a salvo do sussurro da rebelião. O trono de Lúcifer permanecia seguro no coração negro de seu novo reino, mas seu espírito inquieto buscava algo mais profundo do que mero domínio sobre as sombras. Seu ódio não havia desaparecido, havia se aguçado. Ele não esperaria o retorno dos exércitos do céu.
Em vez disso, atacaria o coração do divino, a própria criação. Ele voltou seu olhar para cima, em direção ao mundo que emergira fresco e inocente das mãos do Criador, um mundo onde seres de pó e ar caminhavam em harmonia com o próprio Deus. Humanos, frágeis, porém magníficos, dotados de liberdade, abençoados com uma luz que Lúcifer outrora conheceu intimamente. E ele os desprezava por isso. Ele desceu ao jardim deles, não como o rei poderoso que era, mas em um disfarce sutil, enrolando-se graciosamente entre galhos carregados de frutas. Suas escamas brilhavam suavemente, refletindo indícios de uma beleza agora distorcida por seu rancor eterno. Lúcifer não rugiu em desafio. Em vez disso, falou gentilmente, sua voz quente como a luz do sol e suave como seda, mascarando veneno sob o charme. Ele realmente os proibiu de comer? Perguntou Lúcifer suavemente, plantando dúvidas com a precisão da lâmina de um cirurgião. Suas palavras não acusavam, mas convidavam à pergunta. Eles não ordenavam a rebelião, mas despertavam a curiosidade. Ele não apelava à fraqueza humana, mas ao desejo inato de ir além dos limites, exatamente como ele outrora fizera. Eva hesitou. Adão permaneceu incerto e Lúcifer sorriu em sua forma de serpente. Pois a hesitação bastava. A própria dúvida era vitória. E então, ele sussurrou novamente, sua voz pingando promessas doces. Vocês não morrerão. Em vez disso, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses. Vocês saberão mais, verão mais, porque o conhecimento deveria pertencer somente a ele. Eles ouviram. Eles alcançaram. Eles comeram. Naquele instante, o veneno de Lúcifer penetrou na própria essência da humanidade, incrustando-se profundamente em suas almas. A inocência se quebrou como vidro frágil. O jardim escureceu, sussurros de vergonha substituíram canções de alegria. O paraíso foi quebrado. E Lúcifer riu, não alto, mas profundamente, porque sabia que havia vencido. A guerra que começara entre as estrelas agora havia sido trazida ao solo de um mundo incipiente. Os corações humanos se tornaram um novo campo de batalha, suas almas presas entre a sombra e a luz, para sempre dilaceradas pelo sussurro que ele havia plantado. Por que obedecer, quando você poderia ser mais? O ar antes puro agora carregava o aroma de uma corrupção sutil e irreversível. Lúcifer retornou ao seu trono satisfeito, sabendo que o mundo acima nunca mais estaria a salvo dos ecos de sua rebelião orgulhosa. A semente plantada no Éden não ficou simplesmente no chão. Ela se espalhou como fogo, carregada pelo tempo pelos sussurros que Lúcifer teceu nos corações humanos. Ele não precisava de exércitos ou espadas para conquistar a humanidade. Palavras bastavam. Cada sussurro de orgulho, cada promessa de poder, distorcia os destinos das nações, forjava impérios a partir das chamas da ambição e da ganância. Lúcifer observava de seu trono sombrio os reis ascenderem e caírem sob sua influência. Ele não os forçava. Em vez disso, dava-lhes o que secretamente mais desejavam, a justificativa para conquistar mais poder, riqueza ou terras. Ele moldava os conquistadores alimentando sua sede de glória, inspirando-os a acreditar que suas mãos estavam destinadas a sustentar o próprio mundo. Os faraós do Egito construíam monumentos não apenas para seus deuses, mas também para sua vaidade. Os imperadores romanos se vestiam com túnicas roxas, acreditando que suas coroas lhes davam direito ao louvor eterno. Lúcifer não sussurrava alto, ele não precisava. A menor sugestão, o mais leve empurrão, era suficiente para acender seus desejos. Cada era tinha seus sussurros, cada coração, sua fraqueza. Ele guiou líderes, eruditos e sacerdotes, não abertamente, mas às sombras por trás de seus tronos e altares. Sob sua direção sutil, nações se levantaram contra nações, irmãos se voltaram contra irmãos e a humanidade aprendeu a arte da traição muito bem. Os maiores triunfos de Lúcifer não vieram de atos óbvios de maldade, mas de fazer a escuridão parecer atraente, lógica, até mesmo necessária. Ele fez a guerra parecer heroica, a ganância parecer sábia e a crueldade justificada. Ele transformou orgulho em honra, ódio em justiça e egoísmo em sobrevivência. A humanidade, cega à fonte de seus impulsos, acreditava-se livre, mesmo enquanto se acorrentava voluntariamente à sua influência. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão crescente, Lúcifer sentiu algo mais, um brilho persistente e teimoso que se recusava a desaparecer completamente. Para cada coração que ele corrompeu, havia outro que resistiu. Para cada império construído sob a tirania, outro se ergueu em desafio. Ele viu que a maior fraqueza da humanidade era também sua maior força, sua capacidade de escolher. Lúcifer percebeu que a guerra que ele havia começado não era meramente entre exércitos, nações ou mesmo anjos. Era uma batalha eterna dentro de cada alma, uma guerra definida por escolhas. Mas ele foi paciente, pois sabia que cada escolha feita com orgulho o aproximava de sua vitória final, uma vitória que ele imaginava que reescreveria a própria criação. Por milênios, o trono de Lúcifer repousou firmemente nas sombras, mas uma profecia o assombrava como um fantasma, um sussurro de luz que se recusava a morrer. Desde o momento em que o Criador pronunciou o julgamento no Éden, Lúcifer sabia que um dia alguém se levantaria para confrontá-lo. Alguém cujo poder desafiaria até mesmo o seu. Alguém que atacaria o próprio coração de seu reino sombrio. Uma semente surgiria. Prometiam as palavras antigas para esmagar a cabeça da serpente.
E embora Lúcifer zombasse abertamente das declarações do céu, lá no fundo, aquelas palavras plantavam uma semente silenciosa de pavor. Ele sabia que a profecia não era mera previsão, era declaração divina, uma sombra de algo inevitável, um evento já estabelecido nos alicerces da eternidade. Então, ele esperou, mas Lúcifer nunca foi de ficar parado. Em sua fortaleza sombria, ele reuniu suas legiões caídas, agora guerreiros endurecidos das trevas, ecos distorcidos de sua glória angelical. Ele fortaleceu sua determinação, aguçou seu ódio e os encheu de uma fúria implacável contra a humanidade, contra o próprio Criador. O inferno tornou-se uma fortaleza que se preparava para a guerra. Ele enviou espiões, sussurro de tentação, aos corações de profetas e reis, buscando desesperadamente a identidade do inimigo prometido, observando atentamente os sinais. Quando impérios se erguiam, Lúcifer examinava cuidadosamente cada conquistador. Quando profetas falavam, ele ouvia, calculando cada palavra, sempre vigilante à chegada daquele que o desafiaria. Mas, com o passar dos séculos, o medo de Lúcifer transformou-se lentamente em zombaria. Profetas envelheceram e morreram, reis caíram, e ainda assim, nenhum campeão surgiu. Ele começou a acreditar que a profecia havia se tornado pouco mais do que palavras vazias, uma tentativa débil do céu de intimidá-lo. Então, sem aviso, uma estrela apareceu, uma mais brilhante do que qualquer outra vista antes, sua luz perfurando as sombras do mundo, iluminando a noite com um brilho impossível. A risada de Lúcifer morreu instantaneamente. Ele conhecia aquela estrela. Ela carregava uma luz mais antiga que o próprio universo, um farol sinalizando a chegada que ele temia. O céu não havia esquecido sua promessa. A semente havia chegado. Lúcifer se levantou de seu trono, os olhos brilhando com fúria e determinação renovadas. O tempo de espera havia acabado. A profecia havia começado a se desenrolar, e ele não se renderia silenciosamente. Se o céu pretendia guerra, Lúcifer jurou liberar todo o poder do inferno em resposta. O maior confronto que a criação já vira era agora inevitável, e Lúcifer garantiria que fosse uma batalha que a humanidade jamais esqueceria. O céu não desceu em silêncio. Chegou como um trovão, não do tipo que rola suavemente pelo céu, mas do tipo que rasga o mundo. Do coração da criação surgiram os exércitos da luz, inabaláveis, eternos, coroados com uma glória que nenhuma sombra poderia ofuscar. Eles vieram não como diplomatas, mas como guerreiros que carregavam o julgamento. Os céus se abriram e o firmamento tremeu sob sua descida. O momento há muito previsto, há muito temido, havia chegado. E aos portões de sua fortaleza, cercado por rios de desespero derretido e torres forjadas a partir de gritos, Lúcifer aguardava. Não mais um príncipe radiante, não mais um enganador escondido em um jardim. Agora, um soberano da destruição, envolto em séculos de fúria, suas asas irregulares abertas como lâminas arrancadas dos ossos de um mundo em ruínas. Seu trono há muito se tornará um altar de guerra, e cada alma caída sob seu domínio era agora um soldado em sua aposta final. Os exércitos se enfrentavam não por terras, mas pelo destino. Miguel mais uma vez liderava a hoste celestial, sua armadura brilhando com propósito divino. Sua espada brilhava não com raiva, mas com justiça. Ao se aproximar, ele não falou em vingança, declarou restauração. Pois esta guerra não nasceu do ódio, mas da exigência de que a ordem fosse restaurada. O campo de batalha se estendia por realidades, anjos e demônios colidiam através das dimensões, rasgando o próprio tecido do tempo. Luz e sombra dançavam em violenta harmonia, cada golpe reescrevendo as próprias leis da existência. Lúcifer lutou com uma fúria que somente os condenados poderiam compreender. Sua lâmina, enegrecida pelo sangue de Eras, encontrou a de Miguel em uma explosão de força divina e profana. Cada golpe era alimentado não apenas pela força, mas pela ideologia. Lúcifer não lutava apenas para vencer. Ele lutava para provar que a rebelião tinha um lugar de direito na criação. Mas a luz não veio para discutir. Ela veio para acabar. E em um momento final e cataclísmico, as duas forças colidiram com um som que ecoou pela eternidade. Montanhas se partiram. Estrelas se apagaram. Os gritos dos anjos, tanto caídos quanto fiéis, se elevaram em um crescendo final. Lúcifer foi derrubado novamente, não como um castigo, mas como uma conclusão. Aquele que um dia disse eu acenderei foi silenciado não pela fúria, mas pela verdade. O céu permaneceu, o inferno queimou, e a escolha, mais uma vez, foi devolvida à humanidade. Pois, embora os exércitos tivessem lutado e o céu tivesse chorado fogo, o campo de batalha final nunca foi apenas no céu ou no inferno. Era, e sempre seria, o coração humano. O campo de batalha silenciou, mas silêncio não significa paz. Lúcifer, derrotado, mais uma vez jazia quebrado à beira da eternidade, suas asas em ruínas, seu trono reduzido a pedra rachada e brasas apagadas. Os exércitos do céu retornaram ao seu lugar elevado, triunfantes, porém solenes, pois nenhuma vitória na eternidade vem sem cicatrizes. Mas mesmo quando a poeira da guerra final baixou, uma verdade permaneceu inabalável. A guerra não havia terminado. Ela apenas havia mudado de forma. Porque a verdadeira arma de Lúcifer nunca foram seus exércitos, foi ideia dele. Aquele sussurro nascido no céu, a semente do orgulho,
da rebelião, da autoexaltação, há muito havia se enraizado na criação. E agora, ecoa não através de coros celestiais ou campos de fogo, mas através dos cantos silenciosos das almas humanas. Cada tentação de colocar o eu acima da verdade, cada anseio por poder disfarçado de independência, cada pensamento que pergunta: por que obedecer quando eu poderia governar? Esses não são apenas pensamentos humanos, são ecos da primeira traição. Lúcifer não precisa mais invadir os portões do céu. Ele caminha invisivelmente através do desejo, da ambição, do orgulho ferido. Ele se senta à mesa dos reis, sussurra nos ouvidos dos esquecidos e veste a rebelião com as vestes da liberdade. Mas o Criador também deixou algo para trás, uma chama que nenhuma escuridão pode extinguir, uma voz que ainda chama a alma de volta para casa, uma verdade que, uma vez conhecida, quebra o feitiço do orgulho. A verdadeira guerra não se trava em céus distantes ou em campos de batalha míticos. Ela se trava cada vez que luz e sombra se encontram no coração humano. Ela se trava em cada escolha entre misericórdia e vingança, humildade e orgulho, verdade e ilusão. Lúcifer ainda governa seu reino despedaçado. Ele ainda sonha em se reerguer. Mas cada ato de bondade, cada entrega à graça, cada alma que escolhe a luz em vez de si mesma, é uma lâmina contra seu trono. Por quê? No final, a cabeça da serpente não será esmagada apenas pelos exércitos divinos. Ela será esmagada por cada coração que recusar seu sussurro. A história de Lúcifer não é apenas uma história sobre o passado. É um espelho, um aviso e uma escolha. E os ecos dessa escolha ecoarão pela eternidade. Agora, a batalha é sua. Você viu a queda dos mais brilhantes. Você caminhou pelo fogo da rebelião, ouviu os sussurros que romperam os céus e testemunhou a construção de um reino nas trevas. Mas esta história, ela não vive apenas em escrituras antigas ou profecias esquecidas. Ela respira o presente. Ela observa em silêncio. Ela espera. Porque a guerra entre luz e sombra não é apenas celestial, é pessoal. Ela vive em suas decisões, seus desejos, seus pensamentos quando ninguém está observando. Lúcifer não precisa mais formar exércitos quando pode levantar dúvidas. E o céu não luta mais apenas com anjos, mas pela coragem daqueles que escolhem a luz, mesmo quando isso custa tudo. Então, o que acontece a seguir depende de você. Você ecoará o orgulho dos caídos ou atenderá ao chamado daquele que nunca caiu. E se essa jornada falou com algo profundo dentro de você, se despertou aquela consciência silenciosa de que a guerra é real e está acontecendo, então não vá embora sem mudar. Inscreva-se neste canal, não por vaidade, não por números, mas porque essas histórias continuarão, e elas carregam poder. Curta este vídeo se ele abriu seus olhos para o que se esconde atrás do véu. E agora, há outra história esperando, já na sua tela. Uma revelação que continua esta guerra, aprofunda o mistério e o aproxima um passo da verdade. Clique nela. Continue caminhando. E lembre-se, a queda mais brilhante ainda projeta a sombra mais longa. Mas mesmo a sombra mais profunda não sobrevive ao nascer da luz. Nos vemos lá. Até lá. Escolha com sabedoria.